Olá, hoje eu estou aqui com o Dr. Gustavo Nunes, não no centro cirúrgico, mas o centro cirúrgico veio até a gente, porque nós vamos falar de joanete, essa coisa que incomoda tanta gente, da cirurgia minimamente invasiva, que é especialidade dele, não é isso, Dr. Gustavo? Isso aí, tudo bem, gente? Hoje a gente resolveu fazer uma entrevista diferente, né? Eu conversei com a Mônica. No consultório, os pacientes sempre têm curiosidade como que é a cirurgia, como que funciona. A gente explica, né? Mas acho interessante eu demonstrar para vocês com detalhe como que é feita essa cirurgia. Começando pelo que é o joanete. As pessoas às vezes perguntam, é um calo? É uma deformação que eu já, desde criança, já comecei a ter e não percebi? O que é exatamente o joanete? Então, falando novamente, a gente fala muito de joanete aqui no canal, né? Falando novamente disso, o joanete, ele é uma deformidade, tá? E essa é uma deformidade que vai ocorrendo durante a vida. Existem alguns tipos de joanetes. Tem aquelas pessoas que já desenvolvem desde a adolescência. Uau. E tem outras pessoas que vão desenvolver ao longo da vida, e aí aos 40, 50 anos, eles vão começando a ter essa deformidade. E ele é sempre no dedão? Existe o joanete do dedão, que é o principal, né? Mas existe também o joanete do quinto dedo, que a gente chama de bunionete. Eu nunca vi, eu sempre vi aquele do dedão, assim, que dói, chega o pé, fica de lado, assim. Mas essa deformidade também pode ocorrer no quinto dedo. Eu trouxe aqui uns ossinhos de plástico, só para demonstrar para vocês, gente, de maneira mais didática, o que é o joanete. Então aqui vocês podem ver dois pés diferentes, né? Observe aqui, ó, esse aqui é o primeiro dedo, é o dedão. Observe como ele está retinho aqui, tá correto, tá normal, esse aqui é um pé normal. E este daqui, agora vamos lá, um pé com joanete. Além daquela proeminência que todo mundo conhece, né, que fica incomodando, observe como que o dedo, ele entorta. Então o joanete é essa deformidade. Esse aqui é o osso metatarso, essa aqui é a falange. O que vai acontecer é que esse osso metatarso, que era para estar aqui, ele vai fazendo esse movimento. Na medicina a gente chama de varização, tá? E a falange vai fazendo o movimento contrário. E, consequentemente, essa falange aqui, esse segundo dedo, ele curva por conta do joanete? Isso. O joanete, então, é essa deformidade. Quando ocorre essa deformidade, ela começa a afetar os dedos vizinhos. E aí, em casos mais avançados de joanetes que não foram tratados, que continuaram progredindo, os dedos vizinhos começam a sofrer. E aí, alguns pacientes têm dor embaixo aqui dos metatarsos, desenvolvem neuroma de Morton, que é uma inflamação de um nervo que fica aqui, desenvolvem dedos em garras, que é essa deformidade, e aí vai virando essa bola de neve, que é o joanete, né? E já nos perguntaram aqui se existe recuperação através da fisioterapia. O joanete, ele é curável com fisioterapia? Não é curável. Por quê? Porque é uma deformidade óssea. Então a fisio ela não consegue, né, corrigir, realinhar esse osso que está torto aqui. Na internet você vai ver até algumas órteses, que são alguns aparelhos, né, que amarram o dedo para um lado, para o outro. Eles vendem como se aquilo fosse a cura do joanete. Poderia, tomara que, né, poderia ser, né, poderia ser verdade, porque ia ser tão simples, né, gente? Mas o joanete é uma deformidade tão complexa que essas órteses, essas coisas, elas não conseguem corrigir o joanete, tá? Não caiam nessa propaganda enganosa aí que eles vendem em alguns lugares. Até porque a pessoa vai sofrer por um tempo usando essa órtese para nada. Exatamente, vai gastar dinheiro também. E dor. Né? E dor. Então vamos à cirurgia? Isso, então nós vamos demonstrar hoje aqui o procedimento, igual eu faço no bloco cirúrgico, né? Sim. Vou demonstrar os instrumentais e tudo. Só para complementar aqui, Mônica, então como vocês agora entenderam que o joanete é essa deformidade, não adianta eu só raspar essa proeminência. Porque se eu só raspar essa proeminência aqui, que é a cirurgia que faziam antigamente, muitos anos atrás, eu não corrigi o joanete. Então falavam que toda cirurgia de joanete voltava. Na verdade, o joanete não era tratado de maneira correta. Perfeito. É como se isso aqui a deformidade voltasse para o lugar dela. Ela não foi extirpada. Exatamente. Então, para corrigir essa deformidade, a gente faz algumas osteotomias. O que é isso? Basicamente, cortes ósseos programados para conseguir realinhar o primeiro dedo. E isso tem várias formas de fazer essas osteotomias.
né, num passado muito recente, ainda muito é feito ainda com frequência, essas osteotomias eram feitas pela cirurgia aberta. O que é isso? Tem que fazer um acesso cirúrgico maior. Com a extensão grande. Com a extensão grande, não só o tamanho do corte, o problema é a dissecção profunda aqui das partes moles, até a gente enxergar o osso na cirurgia. Sim. Isso gera um trauma grande para o paciente. O pé tem uma cicatrização que não é uma cicatrização tão boa, igual o ombro, igual outras partes aí do corpo. Então, a taxa de complicação era maior em relação à infecção, era um pós-operatório mais desconfortável. E por causa disso, foram desenvolvidas as técnicas minimamente invasivas, que é o que nós vamos mostrar aqui hoje. E que é uma das suas principais especialidades. Sim, é uma das principais cirurgias aí que eu faço. E que fala lá fora sobre isso, dá aula no exterior sobre a sua cirurgia minimamente. Sim, na verdade é uma cirurgia que eu aprendi na Europa, né, que foi o berço aí da cirurgia minimamente invasiva. E depois que eu aprendi, a gente continua estudando, continuou pesquisando e hoje tem a oportunidade aí de compartilhar um pouco com os colegas e de ser convidado para congressos e cursos para falar dessa técnica aqui. E ele é uma das maiores referências que se sabe aqui no Brasil todo. Então, por isso que é muito interessante, a gente quis do canal, que ele viesse mostrar, ao invés de a gente estar no centro cirúrgico ali, naquela dinâmica que ele está com trauma. Normalmente é mulher que tem, o homem também tem? O homem também tem, mas é mais comum nas mulheres. É por causa do calçado, né? A mulher usa um calçado muito apertado, né? E isso aí favorece a progressão do joanete. Sim. Começamos por onde? Então, vamos começar aqui demonstrando o material. O que é a cirurgia minimamente invasiva? Então, a cirurgia minimamente invasiva, a gente vai fazer acessos puntiformes. O que é isso? São pequenos furinhos mesmo na pele, tá? Acessos de 3 milímetros, na qual nós vamos inserir instrumentais específicos para essa técnica, que eu vou demonstrar aqui. E com esses instrumentais nós vamos fazer toda a cirurgia, então eu não preciso de abrir o pé inteiro, tá? Lógico, esse pezinho aqui tá sem pele, né, gente? Mas eu vou mostrar para vocês como que é a osteotomia, como que é a broca que a gente usa, como que é o parafuso que a gente usa para fixar essa correção do joanete. O paciente está com anestesia local ou geral? O paciente vai tomar uma anestesia, uma sedação, né? Ninguém quer ficar acordado em cirurgia, né? Não. Todo mundo quer... Mesmo que não sinta dor, fica querendo levantar. Todo mundo quer estar naquele sono gostoso que a gente tem no centro cirúrgico. Então o paciente vai estar sedado, né? Com uma sedação mais leve, para ele dormir, não ver nada. E pode ser feito com anestesia local mesmo. Olha, a gente pode anestesiar somente o pé. Incrível. Bom. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar são esses instrumentos aqui, ó. Então, para fazer a cirurgia, para fazer as osteotomias que eu comentei com você, a gente usa essas fresas aqui. Elas têm vários tamanhos, várias especificações e cada uma é usada para um momento, né? Eu acho que também não cabe ser tão específico aqui no canal. Sim. Eu vou mostrar de forma mais básica, mais didática para vocês. Elas servem para quê? Para a primeira entrada? Elas servem para fazer as osteotomias e essas mais robustas aqui servem para fazer a limpeza, tirar as proeminências ósseas, tá? Elas estão ligadas a uma máquina? Exatamente. Essas fresas, elas são ligadas a um motorzinho. Esse motor aqui, a gente vai conectar essa fresa aqui e com ele a gente consegue fazer o corte ósseo e fazer as osteotomias. Olha, eu vou ligar gente, aqui pra gente ver. Coisa prática, né? Antigamente devia ter tanto material gigante. Graças a Deus tem melhorado bastante. Então, o paciente está aqui, o pé do paciente, Mônica, fica em cima de um aparelho de raio-x. Eu vou colocar algumas imagens aqui durante o vídeo, de casos reais, tá? Que aí vocês vão poder ter uma visão melhor da cirurgia, né? A gente vai mostrando aqui para vocês e vai passar algumas imagens aí de uma cirurgia que eu fiz recentemente. O que vocês estão assistindo é exatamente o que ele fez aqui, só que no centro cirúrgico. Isso. O pé da paciente fica em cima de um aparelho de radiografia. Então, por esse aparelho, a gente faz um acesso aqui, um acesso pequeno aqui na pele, né? Uhum. E a gente vai introduzir essa fresa. E aí, eu vou vendo o que eu estou fazendo lá dentro por esse aparelho de raio-x. Por isso que a gente não tem que abrir tudo. Atrás. Exatamente.
Então por isso que a gente não tem que abrir a pele e fazer isso tudo. Eita, e ver como é que tá lá dentro essa fresa aí. Exatamente. E é engraçado, né? Porque assim, esses dias, minha esposa é cardiologista, e esses dias eu estava participando com ela, estava em casa e ela estava assistindo uma aula de cirurgia minimamente invasiva para coronária, para não sei o quê, do coração. Então, como que a medicina, em geral, ela evolui para isso? A gente quer fazer a correção cirúrgica, quer tratar o paciente, mas que a gente quer gerar menos agressão, a menor agressão possível para esse procedimento. E o nome já diz, menos invasão no órgão, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos mostrar aqui o passo a passo da cirurgia? Vai ter uma furadeira aqui em algum momento, mas antes disso, quantas vezes essa fresa entra aqui? Assim, Então, como é que é? O quanto o senhor precisa visualizar para esse nódulo, essa protuberância está totalmente dominada sob a sua visão? Então, a gente faz o acesso na pele, igual eu falei, é um furinho aqui, só para um espaço suficiente para entrar esse instrumento aqui. Só? Mais nada. Nessa região, sim. Aqui tem 2 acessos que é para a entrada dos parafusos. Sim. Tá? Que parafuso é esse, gente? Tem que colocar parafuso? Tem que colocar parafuso. Por quê? Porque a gente vai fazer um corte ósseo e vai realinhar esse dedo. Para manter o dedo na posição correta até que ele cicatrize, vai ter um parafuso fixando. Esse parafuso fica dentro do osso. Nós vamos mostrar aqui e vamos matar essa curiosidade aí do pessoal. É como se fosse o parafuso que põe no braço, no ombro, e do lugar de botar um gesso para ele ficar retinho, você bota o parafuso que ele é para sempre e pronto, né? Exatamente. Né? Na verdade, o gesso aqui também não ia corrigir, tá? Não. Porque a correção é muito minuciosa, com muito detalhe. Então tem que deixar o dedo na posição perfeita para não ter nenhum problema para o paciente. E esse parafuso, gente, será que ele acusa lá no aeroporto? É engraçado, a pergunta frequente, todo mundo pergunta, não apita no aeroporto, tá, gente? Não preocupe. Se apitar é outra coisa. Não é a culpa do meu parafuso, não. E nem diga, não, é porque eu tenho um parafuso no pé se você tiver uma tesoura na bolsa, por um acaso. Técnica que a gente está falando, vou mostrar aqui o parafuso. Deixa eu pegar aqui que eu vou ser sua auxiliar. Isso aí, vamos lá. Era a Brenda que tem que estar aqui mostrando. Aqui, ó, esse parafuso é um parafuso feito só para essa cirurgia. Tá vendo que ele tem essas inclinações aqui? Esse parafuso vai ficar aqui, ó, acoplado no metatarso. Então, essa inclinação aqui é para ele ficar na posição certinha e não ficar proeminente incomodando o paciente. Perfeito. Tá? Alguns casos, tem que tirar esse parafuso? Alguns casos sim, é a minoria dos casos, mas existem casos que nós temos que tirar. Por quê? Por rejeição? Não, porque depois que cola, depois que o osso cicatriza lá dentro, às vezes ele arreda 1, 2 milímetros. Isso é suficiente, às vezes, para incomodar o paciente. Aí a gente tira isso na minoria dos casos, é uma mas tem casos que tem que adaptação tirar. natural do organismo com parafuso. Exatamente. Então a gente tem que tirar, sim, em alguns casos. Como é que é a cirurgia de retirada? É no centro cirúrgico, é outra cirurgia, mas que é bem mais simples, você retira e vida normal. Agora, os tamanhos mudam de acordo com a dimensão do pé? E aí é de acordo com cada paciente, né? Com cada cirurgia. Existem vários tamanhos mesmo. Claro, porque quem calça 40 não vai usar um parafusinho de 34, né? Então vamos mostrar É você. Vamos mostrar o procedimento aqui, Mônica? Vamos. Então eu fiz aquele acesso pontiforme, eu vou introduzir essa fresa aqui para fazer a osteotomia, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui embaixo tem um controle, um pedal. Isso, tem um controle que eu vou acionar essa fresa, ó. Então eu vou lá, ó. Tá dando para ver aí, legal? E aí a gente serra o osso mesmo, tá? Saiu até aqui, ó. Vai sair. E aí aqui a gente vai estar vendo lá na radiografia que eu falei com vocês, na qual a gente vai conseguir fazer a osteotomia sendo guiada por esse exame. Lógico que tem vários detalhes técnicos aqui da inclinação da fresa, para onde que ela vai para cá, vai para lá, mas isso acho que é muito específico para a gente conversar, né? Claro. Então a gente vai fazer a osteotomia.
Olha aqui de lado, ela vazou, tá vendo? E aí ele subiu. Vou fazer aqui agora. Aqui cai, porque não é um ossinho de plástico, né? Então, depois que a gente faz a osteotomia, depois que a gente faz a osteotomia, agora a gente consegue posicionar o metatarso na posição correta, né? Esse metatarso estava aqui, o correto é ele ficar aqui, ó. Tá? Então a gente vai fazer a gente chama de redução, né? De que é colocar esse osso no lugar, depois disso. E aí, depois que a gente coloca ele no lugar, a gente vai fazer a fixação com os parafusos. Ou tá? seja, quando está fazendo a fresa lá, essa secção não é total. Fica o dedo, claro, fica aqui e aqui puxa para o lugar correto. Isso, aí nós vamos ter que colocar no local correto. Vocês podem acompanhar algumas imagens aí da cirurgia feita em paciente mesmo, que vai estar rodando aí e vai matar melhor essa curiosidade. Que o dedo não caia. Lógico, né? Tomara, né? Mas aí a gente vai fazer a correção aqui. A gente tem alguns instrumentos para fazer essa correção. Nesse ossinho eu não consigo demonstrar tudo. E depois que a gente colocou no local correto, a gente vai passar os parafusos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, pessoal, aí a gente, depois de fazer a osteotomia, a gente vai fixar com os parafusos. Primeiro a gente passa um fio que a gente chama de fio guia. Isso tudo olhando lá por aquele raio-x que eu falei com vocês, né? Está embaixo aqui do pé. Geralmente para essa cirurgia a gente tem que usar 2 parafusos, tá? Alguns casos a gente usa um, mas são casos mais específicos. O mais comum é usar 2 parafusos. Deixa eu pegar mais um aqui. Vamos lá. O nosso centro cirúrgico. O assistente aqui está meio fraco. Esses 2 são para uma melhor fixação, é isso? Isso, eles vão manter a correção que a gente conseguiu na cirurgia. Perfeito. E aí, com o tempo, isso aqui vai criar uma nova estrutura óssea, né? Vai colar, que a gente fala, né? Sim. E aí nós vamos ter um novo pé e um novo dedo, né? Alinhado. Imperceptível, interno, né? Exatamente. Agora, gente, é impressionante, tem que chamar atenção para o que é a tecnologia e o que é a engenharia médica, né? Olha o tamanho dos aparelhos, né, do que funciona. Então aqui a gente fez aquele primeiro acesso, né? Aquele primeiro furinho aqui. Sim. E aqui tem mais 2, né? Que é para a introdução dos parafusos. Dos parafusos. Isso aí, observem aqui que depois de manter a correção que a gente conseguiu, a gente passa esses fios guias e agora a gente vai fazer a correção, a fixação definitiva usando os parafusos que eu demonstrei. Esses são fios guia porque eles vão levar os parafusos até os lugares definitivos. Exatamente. Estou quase uma ortopedista. Depois que a gente passa os fios guias, a gente passa uma broca, né? Por isso que o pessoal até brinca, né? Que ortopedista é quase engenheiro, né? Então vamos lá. Ela está indo na mesma... Aquele fio guia está dentro do buraquinho dessa broca, gente. Ó, ela tem um buraquinho que entra dentro do fio guia. E aí a gente vai medir, existem medidores específicos aí para a gente ver o tamanho do parafuso. Você consegue pegar aí, Mônica? Claro, só vai me dizer qual é. Beleza. Então depois de medir, a gente vai fazer a introdução do parafuso. Devidamente correspondente ao tamanho do pé e etc, né, gente? Como ele disse. O diâmetro também, ó, esse já é... Ele vai entrar por aquele fio guia, não é isso? Exatamente.
essa parte é bem manual, tá vendo? Sim, a cirurgia, ela é um pouco artesanal mesmo, tá? E é aí que ela precisa do médico, porque tem cirurgia que não precisa mais nem do médico, né? Olha aqui, ela tá saindo aqui desse lado. Exatamente. Ó, o parafuso. Para ligar essa parte é essa aqui. Tá claríssimo. Ó, fixou. Então, fixamos com o parafuso. Agora a gente vai fixar o outro parafuso também. Aí a mesma sequência, a gente vai passar a broca, vai medir e vai colocar o parafuso. Me dá um medidor. Aí nós vamos medir novamente. E vamos introduzir o outro parafuso. A pessoa tem muito pouco tempo de recuperação com a cirurgia minimamente invasiva, né? Quer dizer, bem menos tempo, né? Menos dor, menos mal-estar. Sim, nós vamos falar com detalhe desse pós-operatório, que é importante, sabe? Porque ela também vem, essa cirurgia, como é uma cirurgia esteticamente melhor, né? Feita por esses furinhos, né? Que o pessoal fala, esses acessos menores, tem sido um pouco menosprezado essa parte, sabe, Mônica? Aham. Então, ela tem um pós-operatório mais confortável, sim, mas não deixa de ser uma cirurgia, não deixa de ter vários cuidados. E aí nós vamos mostrar aqui depois a sandália que tem que usar e falar com detalhe aí como é que é feito esse pós-operatório, tá? Isso é importante, porque se você negligencia no pós-operatório, você põe isso tudo a perder. Tem que cuidar. Cirurgia é cirurgia. Exatamente. E você tem que respeitar isso. Vamos tirar esse fio aqui também. Esse é o da extração. Vamos lá. Então aqui a gente fez a osteotomia, né? Fez a fixação. E aí, depois dessa etapa, Mônica, as pessoas perguntam, tem que raspar o joanete? A gente se raspa? Alguns casos sim, outros não, nem sempre. Por quê? Quando a gente faz a correção, a tendência é que aquela proeminência ela não fique incomodando mais. Mas a gente faz uma palpação durante a cirurgia. Se após a correção eu achar que ainda está palpável e está incomodando, a gente vai fazer essa raspagem, tá? Ou seja, quando essa parte aqui chegar aqui, se isso aqui ainda estiver proeminente, aí nós vamos fazer. Pode ser que ele fique ajustado com o dedo. Exatamente. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz, que é interessante também. Aí a gente usa aquelas mesmas fresas lá que eu mostrei, tá? Sim. Só que é uma diferente. E vocês também assistem no vídeo da cirurgia em loco lá no centro cirúrgico. Então a gente vai fazer por aquele mesmo furinho inicial que a gente fez para fazer a osteotomia, a gente vai colocar essa fresa aqui, ó. E com ela a gente vai fazer a raspagem, tá? A gente raspa o que sobra do dedão e a gente raspa esse bico metafisário aqui também. A gente chama de bico metafisário, mas nada mais é que essa proeminência óssea aqui, ó, que é gerada na cirurgia. Ou seja... Então só de curiosidade, para vocês verem como é que é. Aí a gente vai regularizando. É uma apara, né? Apara o osso ali. Exatamente. E bota ele retinho. E aí a parte artesanal da cirurgia, né? E a gente vai regularizando essas proeminências.
E aí, gente, o cirurgião tem que ser meticuloso, tem que ter calma, porque senão, se esse aparado aí ficar ruim, mal feito, né, Breno? Exatamente. E aí, só lembrando, né? Essa fresa, ela é introduzida por aquele furinho, a gente vai vendo na radiografia e vai fazendo todo o procedimento lá dentro, tá? Beleza, chegamos nesse passo aqui e tem mais uma osteotomia que a gente faz, que é na falange, que é para dar um retoque final de alinhamento, né? Então a gente vai lá para outra fresa de novo, que é a fresa que a gente faz os cortes ósseos. Esse pezinho vai soltando um pozinho aqui que tá... Eu acho que eu vou pegar um papel guardanapo, Breno. E aí a gente agora vai fazer a última osteotomia, aí a gente vai fazer mais um furinho aqui na pele, tá? Mais um acesso cirúrgico, né, milimétrico. Furinho é meio... Furinho é muito banal. E essa última osteotomia aqui, Mônica, ela vai realinhar, acabar de realinhar. Tá? Em alguns casos a gente passa um parafuso aqui, em outros não. Tá? Mas não é necessário assim. Deu para ver perfeitamente que ela foi para lá. Então, a correção resultante é isso. Agora a gente tem um metatarso totalmente alinhado. Antes ele fazia esse movimento aqui. Deixa eu pegar um outro osso com a Joanete. Pega ali, por favor. Esse primeiro? aqui. Isso. Então agora observe aqui a diferença, né? Da deformidade, né? Olha aqui como é que tá torto. E olha aqui agora como que tá alinhado. Essa parte daqui vai para lá, né? Isso. E aqui vai crescer um osso, né? Vai cicatrizar, vai crescer um osso. É um osso novo. O nosso organismo vai lá e cicatriza essa região. Produz o preenchimento disso aí. Exatamente. Agora, eu perguntei se tinha algo na sua técnica ou no exterior que seja diferente daqui. E pelo que eu estou vendo, a sua técnica está indo para lá pela minuciosidade, pela facilidade pela recuperação propriamente dita, né? Sim, Então, hoje em dia... Faz sentido o seu nome estar lá fora. Isso, hoje em dia, o Brasil é um dos países assim, que estão à frente dessa técnica minimamente invasiva. Ela começou lá na Europa, mas foi muito desenvolvida aqui na América do Sul também, na Argentina também, no Chile. Esses países aí são países que estão com pioneirismo nessa técnica, né? E agora nos Estados Unidos que vem se popularizando mais. Então, realmente o Brasil, de estudos científicos, de artigos, para a técnica minimamente invasiva não deixa nada a desejar. Eu vi, inclusive, um vídeo de uma aula sua, acho que em San Diego, ultimamente. Isso. Eu faço parte... Existe uma sociedade internacional dessa técnica aqui, essa sociedade foi fundada pelos colegas que inventaram essa cirurgia, né? Hoje eu faço parte dessa sociedade e a gente dá cursos no mundo inteiro, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul. Tive agora recentemente como professor num curso em San Diego. Eu vi. Daqui a 2 semanas vou estar em Barcelona. Então a gente... Você vê que vai levar o entrevistador aqui para fazer essa pergunta lá dentro do centro cirúrgico. Vamos lá, que é só trabalho essas viagens, tá? É verdade. Só engana, é só lugar legal, mas é muito trabalho. Não, mas eu vejo, e assim, quando não é uma palestra, é uma mesa de trabalho, é uma discussão de case, Sim, né? É muito interessante. Então, eu quero agora saber o seguinte, feito isso, a pessoa não vai sair, vou malhar agora, não, vai não é assim, cuidar. Né? Lógico, é uma recuperação melhor do que as técnicas tradicionais, claro, mas ainda que exige muito cuidado. No pós-operatório da cirurgia, o paciente pode pisar logo após a cirurgia, não tem problema, tá? Mas é um apoio normal, como se eu estivesse caminhando normal, não. É um apoio protegido, né? Eu trouxe aqui para vocês verem. Essa sandália aqui é a sandália que a gente usa no pós-operatório. Então, o paciente pode pisar logo depois, Mônica, usando essa sandália. Essa sandália ela tem um solado firme, rígido, que não deixa o pé dobrar durante o passo. Então, vai estar protegendo essa área aqui da cirurgia, tá? E aqui, ó, ela é
bem dura. E aqui ajusta Exatamente. ao seu altura. Meus pacientes amam essa sandália, falam que é muito bonita, sabe? Ela eu acho, Da moda, né? é fashion. É fashion. Então, essa sandália é usada por 6 semanas. Tá? Uau! 6 semanas pisando com ela. Garantia, né? Exatamente. É lógico, nesse período aí, o paciente pode ir com 2 semanas. As primeiras 2 semanas é um período que eu peço mais repouso, tá? Claro. Mesmo pisando. É mais em casa, mais quieto, perna para cima. Passou essas 2 semanas, usando a sandália, eu já libero até para fazer alguns exercícios na academia. Tá? Mas sob orientação. Isso, sob orientação sempre. Exercício o quê? De membro superior, banco extensor, banco flexor, abdutor, adutor, exercícios mais sentado, né? Com mais controle aí, sem colocar carga no pé. Sim. Tá? Passou a 6ª semana, o paciente vai ficar livre dessa sandália aqui, e aí já vai estar liberado para fazer bicicleta ergométrica, vai estar liberado para fazer outros exercícios na academia, como leg press, agachamento, etc. Mas ainda não pode fazer corrida, salto e pulo. Sim, faz sentido, né, gente? Acabou de mexer nisso. Exatamente. Aqui, o dedo. Então, da 6ª semana até o 3º mês pós-cirurgia, é essa programação. E não tem nada que voltar a usar salto, né, de preferência? Pode voltar a usar salto depois do 3º mês, que é onde eu vou chegar agora. Depois do 3º mês da cirurgia, você pode usar qualquer calçado, você pode fazer corrida, você pode fazer qualquer tipo de atividade. Agora, se você tiver um pouquinho de juízo, você sai desse salto fino desse tamanho, porque isso incomoda pra cá. Agora, uma pergunta leiga. Toda cirurgia que a gente faz, fala-se de usar meia por causa de evitar trombose, etc. Me parece que essa não tem essa possibilidade ou essa necessidade. Sim, vamos lá, trombose, a gente tem que discutir várias coisas. Primeiro, o porte do procedimento. É um procedimento menor, uma cirurgia rápida, de uma extremidade, em que o paciente já movimenta logo após a cirurgia, já pisa, já fica em pé. Então, o risco de trombose é baixíssimo. Mas isso aí tem que ser individualizado. Tem paciente com história familiar, tem paciente com outras doenças que predispõem a ter trombose, mas no geral o risco de trombose é muito baixo. Tá? Porque não mexe também em artéria, né, na parte venosa. Exatamente. Necessariamente não mexe. Eu acho que é por isso que o seu nome está criando essa dimensão que deu para ficar muito claro, eu acho, para mim, para você. E esse canal acho que foi feito para isso, para informar e tirar as dúvidas. Só é você deixar o seu like aqui. E tem um sininho, né? Isso aí, vamos acompanhar que a gente vai tentando fazer novos vídeos, né? Informar melhor os meus pacientes, inclusive, né? Para que seja uma informação de qualidade, né? Para todo mundo aí. E olha, é isso. Quanto mais informado você tiver, mais segurança você tem. Exatamente. Valeu. Valeu, obrigado, Mônica. Adorei. Valeu, gente. Um abraço.